Você já foi ao supermercado com uma lista pequena na cabeça? Só uns 3 ou 4 itens, e chegou na fila do caixa olhando para o carrinho sem entender direito o que aconteceu? A conta veio alta, o coração afundou um pouco e você saiu de lá com aquela sensação pesada de que o dinheiro some sem dar satisfação. Não é só impressão sua. O aluguel não para de apertar, a gasolina sobe antes mesmo de você perceber e a carne virou aquele tipo de compra que a gente pondera antes de colocar no carrinho. Um lanche simples na padaria já exige uma consulta mental ao orçamento. E o salário? Quando sobe, sobe em câmera lenta. Quando os preços sobem, é no turbo. Nesse cenário, o cartão de crédito vai assumindo um papel que não deveria ter. Começa como uma conveniência, depois vira uma bengala, depois vira uma âncora no fundo do mar. Você trabalha, corre, não tira o pé do acelerador, faz hora extra, assume um freela aqui e outro ali, e mesmo assim chega no fim do mês com aquela sensação incômoda de que o dinheiro passou pela sua mão sem deixar rastro, como se houvesse um buraco invisível no bolso. A resposta que aparece naturalmente é: preciso cortar gastos. Aí começa a fase do sacrifício. A pessoa passa a anotar tudo num caderno ou no aplicativo, corta o cafezinho, evita sair com os amigos, abre mão de coisas que gostava. E depois de alguns meses vivendo assim, olha para o espelho e percebe que não está mais rica, só mais cansada, e ainda continua sem entender onde o dinheiro vai parar. É exatamente nesse ponto que Morgan Housel, autor do consagrado livro A Psicologia do Dinheiro, traz uma virada de perspectiva que pouca gente considera. Ele argumenta que o problema financeiro da maioria das pessoas não está apenas em ganhar pouco ou gastar demais em termos quantitativos. O problema central é como as pessoas gastam, a forma, o motivo, a consciência por trás de cada decisão de consumo. Porque quando você aprende a direcionar o seu dinheiro do jeito certo, ele deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta que amplia a sua liberdade. Mas quando você gasta de forma errada, ele se torna exatamente o contrário, uma corrente que te afasta da vida que você realmente quer viver. Se você está aqui querendo entender como transformar cada real que sai da sua conta em algo que faça mais sentido para a sua vida, fica comigo até o final, porque esse conteúdo foi feito especialmente para você. E se em algum momento você se identificar com algo dito, não hesite em compartilhar essa experiência nos comentários. Isso fortalece nossa comunidade e faz com que os outros percebam que não estão sozinhos nessa jornada. Se você está preparado para mudar a forma como você lida com seu dinheiro, vem comigo! Vamos começar pela primeira grande ideia. Gastar com consciência não é a mesma coisa que simplesmente economizar ou investir. Durante anos, o conselho financeiro que circula por aí tem mais ou menos o mesmo formato. Quer construir riqueza? Corte gastos e invista o que sobrar. Esse conselho não está errado, mas ele está incompleto. Morgan Housel aponta algo que raramente entra nessa conversa. De nada adianta ser disciplinado para guardar dinheiro e competente para investir se a forma como você consome não tem nenhuma coerência com o que você valoriza de verdade. Existe uma categoria de pessoas que juntou uma reserva considerável, tem aplicações financeiras, organiza as contas todo mês, mas vive um estilo de vida que não combina com ela. Compra produto que acumula poeira no armário, mantém assinatura de serviço que nem lembra mais que existe, faz gasto movido pela pressão do entorno e não pela própria vontade. Essa pessoa pode ter dinheiro no extrato e mesmo assim não ter paz nenhuma. É o que se pode chamar de consumo no piloto automático. A emoção do momento, a publicidade bem colocada ou a comparação constante com os outros assumem o volante e os seus objetivos reais ficam no banco de trás. Você já deve ter sentido isso em algum momento. Aquele colega que aparece com um carro 0 km, a pessoa que posta foto no Instagram numa praia paradisíaca com uma legenda que parece saída de um cartão postal, o vizinho que trocou o celular pela terceira vez no ano. E de repente aquele pensamento silencioso surge. Todo mundo está avançando, e eu estou parado. O que acontece depois disso? Muita gente vai lá e toma uma decisão financeira movida por esse desconforto. Um financiamento que não cabia no orçamento, uma compra parcelada em mais vezes do que o bom senso recomendaria, uma viagem colocada no cartão sem um planejamento honesto se dá para pagar. A alternativa que Housel propõe é o gasto consciente. E consciente aqui não significa austero, chato ou privativo. Significa fazer uma pausa antes de qualquer decisão de consumo e se perguntar com sinceridade: isso vai melhorar a minha vida de um jeito que eu realmente me importo?
Não vai impressionar alguém. Não todo mundo tem, então eu também preciso ter. A pergunta honesta é: isso faz sentido para mim ou é só ansiedade se disfarçando de necessidade? Pense numa família que vai trocar de carro. Precisava de um veículo mais novo, mais seguro. Olhando os modelos, acaba optando pela versão topo de linha, com acabamento premium e vários recursos que raramente vão usar no dia a dia. A diferença em relação ao modelo intermediário, mais do que suficiente para o que precisavam, foi algo em torno de 20 a 30%. Dependentes do que os outros têm, nenhum salário vai ser suficiente. Housel fala que a felicidade não cresce no mesmo ritmo que a renda. Ela cresce quando a sua realidade consegue ficar um pouco acima do que você espera e despenca quando suas expectativas correm na frente da sua vida. A saída não é acomodação, é intencionalidade. É sentar consigo mesmo e perguntar com honestidade: o que eu realmente preciso para viver bem? O que é prioridade genuína para mim? E o que é só vontade de aparecer, de impressionar, de não parecer menos que os outros? Quando você consegue responder isso com clareza, você começa a fazer escolhas muito mais alinhadas com o que te faz bem de verdade. E aí, uma renda mediana pode bancar uma vida leve, com significado e sem ansiedade constante. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que você identificou como prioridade real na sua vida. Essa conversa é muito mais rica quando a gente compartilha perspectivas. A quarta ideia é sobre poupar, e ela começa desfazendo um equívoco muito comum. Quando alguém fala que você precisa guardar dinheiro, a imagem mental que aparece para muita gente é de privação, vida sem graça, sem saída, sem prazer, uma existência reduzida a contas pagas e saldo positivo. Mas Housel apresenta uma perspectiva completamente diferente. Poupar não é sobre viver se sacrificando. Poupar é sobre comprar liberdade. Liberdade de dizer não para uma situação de trabalho que te faz mal, de sair de um emprego que adoece sem depender de ter outro emprego no dia seguinte, de atravessar uma emergência sem entrar em colapso financeiro, de ter tempo para estudar algo novo, para mudar de área, para respirar, sem a pressão de que qualquer pausa vai te destruir. Você não é mais livre porque o número do seu salário é maior. Você é mais livre porque consegue manter uma reserva que te dá opções de escolha na vida. Existem profissionais bem remunerados, médicos, engenheiros, advogados, que ganham bem acima da média e mesmo assim vivem presos. Cada aumento de salário veio acompanhado de um aumento equivalente de gastos. Casa maior, carro mais caro, escola mais cara para filhos, padrão de vida inflado em todas as direções. Se um dia precisarem diminuir o ritmo ou parar por qualquer razão, não conseguem, estão amarrados pelas próprias prestações. Por outro lado, existe gente com renda bem menor que, ao longo do tempo, foi fazendo escolhas mais simples e conscientemente guardando uma parte do que ganha, e que hoje tem algo que muita gente rica não tem: poder de dizer não. Imagina ter uma reserva equivalente a alguns meses do seu custo de vida. Não precisa ser uma fortuna. Dependendo da sua realidade, pode ser 5 mil, 10 mil, 20 mil reais. Mesmo esse valor já muda sua postura diante da vida. Você deixa de aceitar qualquer coisa por desespero. Você pensa com mais calma antes de tomar uma decisão importante. Você dorme melhor. Poupar não significa cortar tudo de uma vez e entrar em modo de privação total. Significa priorizar. Talvez você não precise de 3 plataformas de streaming ao mesmo tempo, mais TV a cabo, mais plano de celular premium. Um corte aqui, outro ali, pode liberar uma margem que, mantida mês a mês, vai crescendo e te dando cada vez mais opções. A pergunta que vale fazer antes de cada gasto é simples: isso compra status ou compra liberdade? Se só compra status, vale repensar. Se compra liberdade real, vale com carinho. A quinta ideia tem um toque de urgência que às vezes a gente só entende quando fica mais velho. A dor de perder tempo é maior que a dor de perder dinheiro. Dinheiro perdido pode ser recuperado com trabalho, com tempo, com estratégia. Tempo perdido não volta. E o arrependimento de não ter tentado costuma doer muito mais do que o arrependimento de ter tentado e falhado. Muita gente passa a vida inteira adiando tentativas. Não muda de carreira porque tem medo de errar. Não testa um projeto porque tem medo do que os outros vão achar. Não experimenta uma forma diferente de ganhar dinheiro porque parece arriscado demais. E aí chega numa certa fase da vida e se depara com a sensação de que ficou olhando a vida passar pela janela. Housel sugere tratar alguns gastos como experimentos. Não é torrar tudo em apostas sem sentido.
é separar uma fração do seu tempo e do seu dinheiro para testar coisas que podem te levar a lugares diferentes. Aprender algo que sempre despertou interesse, tentar vender alguma coisa pequena para ver se tem mercado. Estudar investimentos de verdade, com profundidade, e não só seguir dica de trend. Testar uma fonte de renda adicional fora do trabalho principal. Talvez não funcione de primeira, talvez não dê retorno imediato, mas vai te dar algo que nenhum investimento financeiro compra. Aprendizado real, maturidade sobre o que funciona para você, clareza sobre quais caminhos valem a pena. E essa experiência acumulada é o que te protege do maior arrependimento possível lá na frente. Experimentar não elimina o risco de falhar, mas reduz muito o risco de envelhecer cheio de "e se?". E a última ideia é talvez a mais simples e ao mesmo tempo a mais difícil de aplicar no mundo de hoje. Isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O ambiente em que a gente vive celebra a velocidade acima de tudo. Crescimento rápido, resultado rápido, dinheiro rápido, chegada rápida. Só que ninguém sabe muito bem onde fica essa chegada. E boa parte das pessoas que correu mais rápido chegou exausta num lugar que nem queria estar. House usa uma comparação que faz muito sentido. Dinheiro é como dirigir num percurso longo. Se você anda devagar demais, nunca chega ao destino. Mas se você mantém o pé no acelerador o tempo todo, sem olhar para as curvas, em algum momento você vai bater. A questão não é ir mais rápido que os outros. A questão é aguentar na pista por mais tempo. É consistência, não velocidade. Tem gente trabalhando 70, 80 horas por semana, endividada para bancar um padrão de vida que no fundo nunca desejou de verdade, sem tempo para a família, sem espaço para si mesma, vivendo para pagar contas sem aproveitar nada do percurso. Não é isso que o dinheiro deveria fazer com você. Dinheiro deveria funcionar como um escudo para a sua saúde mental, para o seu tempo, para a sua paz. Não como uma arma que a vida usa contra você. Andar no ritmo certo é ter a clareza de que você não precisa do carro mais chamativo da rua, nem da casa mais valorizada do condomínio, nem de postar foto em viagem internacional todo ano para se sentir realizado. Você precisa de algo muito mais raro e muito mais valioso nos dias de hoje. Uma vida que faça sentido para você. Uma rotina que você possa olhar e dizer com honestidade: tá simples, mas é meu. Talvez não impressione ninguém nas redes sociais, mas me deixe em paz. Porque no fim do dia, não é sobre ganhar a corrida, é sobre não se destruir tentando. Se você levar uma coisa desse vídeo, que seja essa: dinheiro não é sobre provar nada para ninguém. Dinheiro é sobre construir uma vida da qual você não precise fugir nas férias. Gastar com consciência, parar de se deixar levar pela comparação, ajustar suas expectativas para que elas reflitam o que você realmente quer e não o que os outros esperam de você. Guardar um pouco sempre que der e ter coragem de experimentar enquanto ainda tem tempo. Essas atitudes juntas não vão transformar sua vida do dia para a noite, mas vão mudar o rumo. E o rumo certo, mantido com consistência ao longo dos anos, faz o que nenhum atalho consegue. Constrói algo real e duradouro. Agora te faço uma pergunta para você pensar de verdade. Com o próximo dinheiro que entrar na sua conta, você vai continuar alimentando a aparência e a ansiedade ou vai dar um passo, mesmo que pequeno, em direção à liberdade? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se esse conteúdo teve valor para você, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não fez isso. E me conta nos comentários qual dessas ideias bateu mais fundo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.